Eu achei essa bonita. Ai, eu amo. Vida Feliz é de Joana de Anjos, né? Já abri, preferi essa daqui. Ó, não tá aparecendo. Olá e bem-vindo à Mestopia. Vamos sair aqui. Vê lá se tá saindo. Mudei aqui sem querer. É no amor misericordioso. Mudei aqui sem querer. Bem, boa noite a todos. Estamos em mais uma palestra pelo Centro Espírita Porto da Paz, de Porto Seguro, no horário das 19 horas. Vamos nos chegando e aproveitando esta oportunidade que essa tecnologia nos permite, não é? De podermos nos comunicar, né? Através da internet, do Face, do Instagram, né? Tão importante neste momento para a nossa comunicação.
Bem, boa noite a todos. Vamos iniciar a nossa palestra de hoje, 28 de junho, com uma mensagem do livro Seja Feliz, Vida Feliz, do Espírito Joana de Ângeles, ditado a Divaldo Franco. Há um sol brilhando dentro de ti. É a presença do Cristo no teu coração. Não lhe empanes a claridade com as nuvens do mau humor, da revolta, da insatisfação. A luz que vem do exterior clareia, mas projeta sombra quando enfrenta qualquer obstáculo. O teu sol interior jamais provoca treva, porque ilumina de dentro para fora em jorros abundantes. Usando o combustível do amor, tua luz se fará sempre mais poderosa, irradiando-se, abençoada em todas as direções. Permite, pois, que brilhe a tua luz em toda a parte. Que o Senhor, nosso Mestre de luz, nos ampare a todos, nos dê um momento de profunda reflexão, que as nossas mentes e corações possam estar interligados neste momento, a fim de que as nossas vibrações positivas e a nossa sintonia de amor seja assim aproveitada pela espiritualidade bendita, a fim de podermos auxiliar no socorro que nesse momento se faz tão necessário, não só no plano físico, como também no plano extrafísico. E assim, que o Senhor da vida, nosso Criador, nos abençoe, nos intua e nos inspire para sermos pessoas, seres humanos, cada dia melhores, trazendo mais amor, mais luz, mais compreensão aos corações. Trazemos para a reflexão de hoje a palestra intitulada A Vida e Suas Lições. Quantas vezes nós somos tentados a desistir de nossos sonhos, de nossos valores, de nossos projetos, de nossas conquistas? Quantas vezes nós desejaríamos que a nossa vida ou a nossa existência transcorresse como se fosse um rio bem calmo, onde apenas nós entrássemos numa barca e descêssemos esse mesmo rio através de suas águas claras e tranquilas. Contudo, já sabemos que viver é muito mais do que apenas amanhecermos e aguardarmos a velhice para que a morte encerre então a nossa existência. Sabemos que viver exige que nós entendamos que embates irão nos surpreender, dificuldades irão apresentar-se e as dores, naturalmente, terão também um lugar praticamente garantido nessa nossa caminhada. E o nosso grande desejo, o nosso grande compromisso ao retornarmos à nossa existência física são exatamente todos os aprendizados que possamos realizar, de modo a que possamos garantir uma grande possibilidade de podermos evoluir. Então, naturalmente, haverá dias mais amargos do que outros em nossa vida, fases em que o peso das dificuldades parece que se avolumam e os problemas irão parecer-nos extremamente complexos. Enfim, dias tumultuados irão testar os nossos valores, a nossa perseverança e a nossa fé. Surgirão também situações em que exigirão de nós que possamos desenvolver nossas capacidades morais, capacidades que dispomos e às vezes nem sabíamos que tínhamos tais capacidades em nós. Talvez surjam também situações que se mostrarão tão difíceis que acharemos estar diante dos maiores limites morais, exigindo naturalmente o extremo de nossa capacidade. Mas nada do que nós venhamos a passar está fora
da plena anuência da divindade. Ou seja, tudo o que passamos é do pleno conhecimento da providência divina. Deus tem total ciência de tudo o que nos acontece. Esta é, sem dúvida, uma grande jornada para cada um de nós, feita de desafios e lições, que da forma como vierem, serão sempre convites para o nosso aprendizado, o nosso amadurecimento, a nossa reforma interior. E é este aprendizado que vamos adquirindo ao longo das nossas experiências e que nos faz, então, vestir de coragem e fé para que os novos embates que possam surgir, nós tenhamos condições de recebê-los com mais serenidade, entendendo que todos os desafios que nos chegam servem sempre ao nosso crescimento moral. Então, não nos esqueçamos de que temos sempre Jesus, o nosso bom pastor, o nosso mestre de luz, o nosso governador planetário, nos amparando a todos, sabendo que quantas vezes, cansados e aflitos, corremos para o seu colo amoroso. E Jesus veio à Terra exatamente também em um período de grande impiedade e desesperança. O domínio dos poderosos era muito cruel e implacável, porém, a palavra da pessoa de Jesus representava um lenitivo geral. E o Mestre era então o portador dessa esperança, uma esperança que curava e uma esperança que confortava. Era então possível se confiar no futuro, mesmo que o presente se apresentasse promissor. E com a perspectiva de curas e transformações, Jesus trazia essa como se fosse uma canção de paz que, emitida através das suas palavras, ele conseguia deixar as pessoas ébrias de esperança, como nos diz a espiritualidade. Homens e mulheres daquela época se viam saciados, socorridos, amparados, alimentados e felizes. Porém, eles não se davam conta da contribuição pessoal que deveriam dar em favor da ordem social. Mas Jesus, em tempo, veio sinalizar que tudo tem um preço. E por sua vez, ele não pedia que tivéssemos, nos pedia que tivéssemos confiança nele e no Pai que está no céu, e que fôssemos então perseverantes. Estamos passando por mais uma pandemia histórica e percebemos que continuamos tendo muito conhecimento, porém temos ainda muito pouca consciência das nossas existências e a grande maioria de nós nem mesmo quer se indagar porque estamos passando por este problema tão delicado no nosso planeta. Talvez esteja na hora, melhor dizendo, passando da hora, de nos perguntarmos o que a vida realmente quer de cada um de nós. Nem mesmo nós nos indagamos por que estamos aqui na Terra. Por que passamos por tantas dificuldades ou por que passamos por tantos desafios? Porque nem sempre é fácil viver. São questionamentos que ao longo do tempo nós ainda os temos relegado a um segundo plano ou algo depois eu penso, né? Alguém poeticamente define a vida dizendo que ela é um grande mistério à espera de ser revelado, é um jogo a ser vencido, uma luta a ser enfrentada e, ao mesmo tempo, é a beleza à procura de elogios e uma canção para ser cantada. Mas, todavia, é necessário que percebamos que todos os dias a vida nos dá uma oportunidade de transformarmos as nossas tristezas em alegrias e que possamos então realizar nossas missões e atingir
os objetivos pelos quais necessariamente precisamos buscar porque eles vão compor todo esse nosso processo reencarnatório. E talvez neste momento muitos de nós estejamos bem mais desassossegados, mas é necessário que nesse desassossego comecemos a pensar em dois pontos que são fundamentais às nossas existências: a sua finalidade e os seus objetivos. O Espírito Joana de Ângeles vem nos dizer que a vida é uma experiência iluminativa. Afinal, a vida é uma oportunidade oferecida por Deus a cada um de nós para o nosso crescimento. E assim, é necessário que comecemos a entender que há todo um histórico pretérito que faz parte de cada um de nós, e é necessário que, dentro de tudo isso, dentro dessa consciência que temos, entendamos os nossos sofrimentos, os motivos de nossas dores e dificuldades. E todas estas experiências fortalecem-nos naturalmente para o nosso processo evolutivo, porque eles são sempre convites ao nosso melhoramento. Isto não significa de forma alguma que estejamos aqui fazendo uma apologia ao sofrimento, nem pensar. Até porque a doutrina espírita, ela nos ensina que o sofrimento não só faz parte das nossas vidas, porque ainda fazemos parte de um planeta de provações, né? Mas a doutrina espírita trabalha pela nossa felicidade, mostrando-nos o caminho para chegarmos a ela. Por sua vez, a doutrina vem nos ensinar também que a infelicidade é uma criação desse mesmo homem e nos torna conscientes de que, por meio das nossas ações, somente nós poderemos acabar com a infelicidade quando nos prontificarmos a seguir as leis divinas que nos levarão a essa mesma felicidade que tanto buscamos e tanto ansiamos. E somos, na verdade, como aquele aluno que, ao chegar à escola, recebe o aviso de que no dia seguinte ele terá uma prova. E o que é que acontece? Ele sofre, chora, rebela-se, fala mal da escola, fala mal dos professores e reclama de tudo. Enfim, pensa que todos querem o seu mal, porém ele está enganado, pois ele tem apenas o objetivo, pois essa prova tem apenas o objetivo de medir, né, o seu aprendizado para que ele seja elevado a uma posição melhor. É o que acontece com cada um de nós. Estamos tendo oportunidades para medir o nosso aprendizado e chegarmos de uma forma mais rápida ao nosso objetivo final nesta encarnação. Todos nós realmente, ao enfrentarmos desafios e ao vencê-los, estamos prontos para usufruir mais rapidamente da felicidade prometida por Jesus, que na grande maioria das vezes não é exatamente a felicidade que nós queremos, mas podemos ter certeza que é exatamente a felicidade que nós necessitamos e que nós precisamos. Então, sabemos que nem sempre as situações têm sido fáceis. E por vezes escutamos que a felicidade está destinada àqueles que já são considerados bem-aventurados porque foram aprovados, ou seja, concluíram os seus aprendizados. Mas não há exatamente os escolhidos, mas há aqueles que se revestem de boa vontade. E ao termos boa vontade, tornamo-nos bem-aventurados. No capítulo 5 de Mateus, as bem-aventuranças do Sermão da Montanha, o Mestre Jesus permite a felicidade àqueles que vivem como filhos de Deus e aponta alguns traços que nós devemos desenvolver
refletindo-nos assim no modo de ser do Cristo e procurando ser como Ele. Então, Jesus nos disse que bem-aventurados deverão ser todos aqueles considerados pobres de espírito, porque a eles será dado o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. O Senhor ainda nos diz que bem-aventurados serão os puros de coração, porque verão a Deus. Os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. E bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, porque deles será o reino dos céus. Em todas elas, as bem-aventuranças, nós encontramos contrastes, ou seja, estabelecem-se contrastes, mostram-nos de um modo abençoado de ser, só que nós ainda encaramos com os olhos demasiadamente humanos. O Espírito Emmanuel dita a Chico Xavier no livro Nascer e Renascer que não podemos responsabilizar a civilização pelos desvarios do mundo, mas sim o homem que a desconfigura. Jesus mostrou-nos sempre que o cair, o levantar, o seguir em frente, retamente, é opção para cada um de nós. Por isso, os seus ensinamentos em seu apostolado se dirigem à consciência individual. Por isso, ele dizia todas as vezes que curava ou amparava alguém: levanta-te e anda. A tua fé te curou. Vai e não peques mais. Estes apelos refletem-se frequentemente porque o mestre já sabia que a solução dos problemas para a paz e a felicidade às criaturas não residia nos comportamentos de fora para dentro, mas as nossas feridas manifestavam-se sim de dentro para fora. Vejamos que os milênios seguiram e nós ainda enfrentamos exatamente as mesmas dificuldades. Consciência tranquila é um dos nossos maiores e grandes desafios. E somente ela, essa consciência dessa forma, poderá nos levar à prosperidade e à abundância. Não nas questões materiais, mas nas questões espirituais. E isso acontecerá quando despertarmos para a obrigação de servirmos com amor todos os dias, compreendendo que é um exercício cotidiano e que somos todos irmãos em humanidade, com deveres de assistência recíproca nas tarefas que devemos exercer neste planeta, que é o lar que nos recebe e nos abriga. Estamos num momento valioso para que façamos o bem. Então, evitemos a expectativa da alheia cooperação, pois estamos num período em que o nosso testemunho à fraternidade é inadiável, é intransferível, acima de tudo, individual. É o momento de renunciarmos ao próprio egoísmo e nos doarmos de boa vontade num movimento que deverá ser espontâneo de solidariedade. Esse deverá ser também o grande movimento dos líderes da humanidade, dos líderes da Terra, que deverão renovar-se, olhando o social com os olhos da humana fraternidade e não com o olhar do egoísmo, do autoritarismo, do nepotismo ou mesmo fundamentalmente da vaidade, né? Então, estamos no momento de sair
desse processo de decadência espiritual, achando que fazendo pouco pelo próximo estamos fazendo muito, e queiramos de boa vontade entrar nesse abençoado campo de mais trabalho, mais aperfeiçoamento de nós mesmos, encaminhando-nos para as mais altas formas da vida superior. Das questões 790 a 797 do Livro dos Espíritos, referente ao nosso progresso moral e intelectual, no resumo deste intervalo de questões, situa-se mais ou menos aquilo que o Mestre Jesus nos pedia e o Mestre Divaldo Franco tem batalhado tanto. A paz começa em mim, se tenho amor, com certeza sou feliz. Em 1996, adquiri o livro de Divaldo Franco e Espíritos Diversos, intitulados Sob a Proteção de Deus. Uma das lições que foi enviada a Divaldo Franco foi do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, no qual ele nos alerta para o mundo espiritual, informando-nos de que o universo é constituído de ondas, vibrações e energias em diferentes manifestações. Informa-nos o mestre Filomeno de Miranda de que a Terra, na sua condição de planeta habitado, como ocorre em outros mundos, outros astros e outros sistemas solares, é uma cópia imperfeita do mundo espiritual que lhe é causal. Lembra-nos ainda Miranda de que a nossa vida verdadeira, permanente, é a vida espiritual, de onde procedem todos os seres e para onde iremos todos nós após o fenômeno da nossa morte orgânica. Informa-nos ainda Filomeno de Miranda de que as sociedades que habitam o mundo espiritual, elas se diferenciam pelo grau de evolução e pelos níveis de aperfeiçoamento nos quais se encontram os espíritos. As regiões nobres caracterizam-se pela predominância do bem, da beleza, da verdade, trabalhando pelo progresso daqueles que ainda apresentam suas dificuldades. E como é natural, diz-nos Miranda, existem os mundos espirituais inferiores, nas faixas subterrestres para a reeducação moral e espiritual, para a recuperação de condutas, já que o amor de Deus ilumina em toda parte e não há erro irreparável, nem crime que receba uma punição eterna. Estas orientações não só estão neste livro e nesta mensagem de Manuel Filomeno Miranda, como também em outras obras espíritas, mas parece que ainda temos dificuldade de internalizá-las. Então, um dos grandes desafios aqui na Terra é em que mundo espiritual decididamente nós queremos realmente habitar. Jesus, em seus ensinamentos, vem nos dizer que pela árvore se conhece o fruto. Ora, se formos frutos bons, podemos ter certeza de que já nos desempenhamos de uma forma muito bacana para fazer parte de uma sociedade fraterna, solidária, enfim, uma sociedade verdadeiramente cristã. Como espíritas, é fundamental que entendamos que a regeneração do planeta está aí, está às nossas portas. E depende dos esforços de cada unidade humana, ou seja, de cada um de nós,
no sentido de nós superarmos as nossas imperfeições, nos aprimorarmos no exercício do bem, de forma a que nos autorrealizemos de forma muito consciente. Se não efetivarmos essa autorrealização, a nossa doação de amor será sempre incompleta, ou permaneceremos doando amor somente àqueles que nos interessam, àqueles que nos são queridos ou àqueles que elegemos para tal. Então, um dos grandes desafios que nós temos atualmente neste novo mundo que se avizinha e que está aí, esse mundo de regeneração, é que a nossa ação individual no bem possa se juntar à de outras pessoas, vislumbrando nesta transição planetária etapas mais ditosas e que certamente virão. Os desafios que a vida nos pede nesta nossa encarnação, hoje já sabemos, não têm sido fáceis, não foram fáceis e não estão sendo fáceis. E um dos grandes desafios de nossa atual existência é exatamente este do Covid-19 que estamos vivenciando e que mudou completamente os nossos dias, deixando-nos até assustados, ansiosos, e como estávamos acostumados a achar que dispunhamos de nossas horas e de nossos dias a bel prazer das nossas vidas, as crises de ansiedade, o medo, a depressão têm aflorado às mentes e aos corações aflitos. Na verdade, também nem sempre nós gostamos de mudanças, nem sempre nós gostamos de transtornos. Estas mudanças, muitas vezes, para muitas pessoas, elas são mostradas como se fossem transtornos, que quebram a nossa rotina estabelecida há muitos anos, principalmente para as pessoas que são muito metódicas, para as pessoas que têm dificuldade de entender que nós somos seres mutantes, seres que necessitam de transformações a toda hora, seres que crescem, seres que amadurecem e seres que se transformam, de preferência sempre para melhor, né? Afinal, chegamos a um ponto onde já havíamos sido alertados desta decadência em que a nossa civilização se encontrava. Escândalos financeiros e políticos, assassinatos por motivos fúteis, motivos frívolos, as vendas de armas de destruição, drogas e álcool como negócios extrema e altamente rentáveis, banalização da sexualidade, desrespeito à natureza, aos direitos humanos e muito, muito mais. Mas, ao mesmo tempo, vamos tendo ótimos sinais, pois para que haja a evolução é necessário eliminar algumas situações incômodas e trazer então à tona novas e positivas e evolutivas alternativas de vida. Os velhos conceitos, eles irão embora, para que o novo possa ocupar o seu lugar. Mudanças de atitudes nos relacionamentos humanos, um maior respeito à natureza, as tecnologias que sejam utilizadas para o crescimento das pessoas e não para a sua destruição. Segundo o benfeitor Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, ele dizia que nós iríamos vivenciar um período de atitudes. O velho discurso sem a prática, ele não terá mais vez. Ou seja, se defendermos a ecologia, está na hora de termos uma postura ecológica. Se somos educadores, temos que o ser realmente na prática. Se nos dizemos caridosos, não o podemos ser
apenas de vez em quando. E por aí vão as nossas mudanças inadiáveis. O mundo que chega é o mundo da regeneração, onde a paz e o equilíbrio devem ser buscados por cada um de nós e a nossa vivência espiritual adquirirá dimensões muito maiores. Então, sabemos que ainda temos um longo tempo para ver tudo isso se concretizar, mas, fisicamente, é necessário que saibamos que deixaremos para trás um mundo de provas e expiações onde o sofrimento e o mal predominavam de uma forma muito acentuada. Continuaremos a ter todas as oportunidades de aprendizado para o nosso crescimento, mas é necessário que percebamos que temos que andar com os próprios pés. É uma tarefa individual. Não podemos mais reclamar do outro para crescer, porque não crescemos por causa do outro. A tarefa não é do outro, a tarefa é minha, a tarefa é pessoal, é intransferível. E Jesus já dizia que quando se encontrava com os enfermos, levanta-te e anda, numa clara intenção de que temos que nos ajudar e a tomarmos iniciativas para a nossa própria evolução. E tudo é muito rápido. Nós achamos que uma existência é longa. Uma existência de cada um de nós são apenas alguns instantes. Talvez por isso o escritor Mário Quintana tenha escrito que a vida são deveres que nós trazemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, não sabemos mais por onde andam, nem onde estão os nossos amigos. Perdemos o amor das nossas vidas e quando se vê, já se passaram 50 anos. Agora é tarde demais para sermos aprovados. Se me fosse dado um dia ou uma oportunidade, eu nem olhava para o relógio. Eu seguiria sempre à frente, iria jogando pelo caminho a casaca dourada e inútil das horas. Eu seguraria todos os meus amigos, que já não sei onde andam, e lhes diria: vocês são extremamente importantes para mim. Eu seguraria o meu amor, que está bem à minha frente, e diria: eu te amo. Dessa forma, eu digo: não deixe de fazer algo que goste devido à falta de tempo. Não deixe de ter alguém do seu lado ou de fazer algo por puro medo de ser feliz. A única falta que será desse tempo, que infelizmente não voltará mais. E olha que nós estamos exatamente nesse grande desafio atual, né? Percebendo que o tempo voa. E o tempo está voando. Basta dizer que as semanas parece que estão correndo cada vez mais, de forma mais rápida. Mas os ensinamentos de Jesus, eles estão também cada vez mais presentes e exigem de nós cada vez mais uma compreensão e uma disposição para a releitura. Por isso, é necessário que percebamos a parábola dos trabalhadores da última hora, a separação do joio e do trigo. Haverá choro e ranger de dentes. É necessário que venham os escândalos, mas ai do homem, por quem o escândalo venha.
As parábolas de Jesus nos parecem fortes, duras. Geralmente nós não queremos ainda nelas aprofundar em seu sentido literal, não nos permitindo a essa oportunidade que estamos tendo de perceber que tudo está rapidamente passando por nós. E o grande desafio para cada um de nós, principalmente quando nós lemos que muito será cobrado a quem muito foi dado ou a quem muito recebeu. Ou seja, já estamos um pouco mais conscientes dos mecanismos divinos que nos governam, nos direcionam, mas é fato que o mundo de regeneração será a calma após a tempestade, a convalescença após a doença. O Espírito Joana de Anjos orienta-nos que a melhor forma de compartilhar conscientemente da grande transição planetária é através da responsabilidade pessoal, realizando as mudanças íntimas que se tornam próprias na harmonia do conjunto. Infelizmente, o nosso grande desafio reside ainda porque não fazemos da vida o que realmente precisa ser feito. Desperdiçamos as oportunidades de sermos felizes, porque, na grande maioria das vezes, embasamos a nossa caminhada entre o seu ideal e o que é real, entre o que sonhamos ser e o que nos vale a pena. Deixamos o tempo passar e quando vemos, o eu real fica por conta apenas do que sobra de nós. Então, somos todos espíritos imortais e o objetivo da nossa encarnação é aproveitar os desafios que a vida no corpo nos oferece, nos proporciona, para que possamos adquirir as faculdades que irão nos possibilitar a oportunidade de voos mais altos. E o ponto de partida é, naturalmente, o conhecimento e a consciência de que somos regidos por leis divinas, leis estas que regem todas as vidas e tudo o que existe no universo. Pensamos mais, é necessário que pensemos mais e com mais clareza, principalmente nós dentro da doutrina espírita, de palavras que fazemos tanto uso, como reencarnação, processo reencarnatório, espírito, vidas pretéritas, processo evolutivo, transitoriedade, imortalidade. Parece que ainda somos discípulos que têm caminhado com uma certa lentidão do que realmente precisamos entender a respeito destas palavras que compõem os ensinamentos da doutrina espírita. Aproveitemos para ver este momento de confinamento como uma dádiva divina. É uma dádiva que nos tem protegido, inclusive. O isolamento tem sido visto como imprescindível. A natureza, ela tem andado bem mais agradecida a cada um de nós. E as cidades caóticas em termos de trânsito, em termos de poluição, também têm andado mais felizes conosco. Enfim, está sendo um momento de preservação da vida. Será que nós já paramos para entender tudo isso? Ou ainda somos aquelas pessoas que estão revoltadas com o confinamento, não entendem o porquê desta nossa situação? A nossa vida e a de incontáveis pessoas está sendo protegida. Por isso, paremos e aprendamos a agradecer. E quantos de nós estamos recomeçando,
estamos refazendo a nossa caminhada que estava apressadamente adoecendo de forma concreta. Hoje estamos nos refazendo e não demoremos mais a entender este fenômeno que nos faz remar com esforço, mas também com maior inteligência a percebermos-nos decididamente da transitoriedade de nossas existências. Este período que ora atravessamos mostra-nos que tudo podemos fazer com calma. Nós estamos aprendendo a não ter pressa. Calma. Calma para não nos agredirmos mais. Calma para não agredirmos nada nem ninguém. Quanta aprimoração podemos e temos realizado em nossas vidas, quanta renovação de valores, de atitudes, quantas lições aprendidas e reaprendidas. Vamos então aprender a viver mais plenos. A Terra e seus habitantes, tanto do plano físico quanto do plano espiritual, humildemente têm nos agradecido. Essa nova dinâmica, feita de novas lições, novos desafios, mas principalmente munidos de boa vontade. Somente a boa vontade irá preparar-nos para que entendamos que podemos sim nos tornar seres bem-aventurados. E podemos sim fazer parte dos homens chamados homens de boa vontade aqui na Terra. Neste período em que estamos passando por esta pandemia, é necessário que em nossos momentos de oração vibremos por toda a humanidade. Vibremos pelo plano espiritual, que tem se desdobrado em trabalhos para que possa receber estes seres que têm desencarnado e têm aportado ao mundo espiritual um pouco conflituosos, porque entraram em hospitais aqui na Terra, mal se despediram de suas famílias e já estão aportados no mundo espiritual. Que nossas vibrações sejam sempre de fortalecimento ao mundo espiritual e de fortalecimento também ao mundo físico. Que oremos para que todas as religiões possam ter a sabedoria de orar pela paz, fortalecendo a cada um de nós e que cada um de nós sinta vibrar em seus corações os aspectos mais belos que a vida nos tem doado, fazendo dos nossos lares verdadeiras oficinas onde a felicidade possa habitar e fazendo de nós mesmos pessoas crescendo diariamente para que consigamos enfrentar as lições, os desafios, as oportunidades que a vida nos tem proporcionado com a maturidade necessária de espíritos, ora no invólucro carnal que aqui estamos, prontos para aprender e reaprender o que for necessário ao nosso processo evolutivo. Que a paz do Senhor da vida, Divino Criador, possa nos envolver, paz esta trazida pelos benfeitores queridos,
por nossos amparos espirituais, pelas falanges iluminadas que têm trabalhado incessantemente pela paz e pela saúde física, espiritual, mental, moral e emocional de cada habitante do planeta Terra. Que o nosso planeta respire cada vez mais o amor que deverá ser exalado do coração de cada um de nós. Que o Mestre nos ilumine, que a paz resida em nossos corações e que a nossa semana seja feita de luz, porque somos luz e assim o seremos sempre. A todos, muita paz. Obrigada por esse momento, obrigada pela oportunidade de estarmos juntos, obrigada pela oportunidade que o Centro Espírita Porto da Paz nos fornece, nos proporcionando estas reflexões aos domingos às 19 horas. Gratidão, luz e paz a todos. Que assim seja.